Vamos ver esses dois aqui, que já dão a nossa editoria Pânico, né? Pânico, mas um é vereador e outro é deputado estadual. Aí que é foda. Ex-Pânicos, é. Foda, cara. Esse programa aí leva muita gente. A gente aqui, ó, querendo disputar o Senado e não sei se vai dar certo. É, novidade para vocês. Vamos tentar disputar o Senado, tá? Vamos ver a vereadora Silvia macetou, Adri. Vamos ver se macetou mesmo, hein? Vamos ver. Alexandre Padilha macetou. Já fala, não macetou, cara. Alexandre Padilha é o cara mais educado do mundo. Não vai macetar ninguém, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver se macetou mesmo. Vamos ver se macetou mesmo. A vereadora Silvia desmonta Adriles. A vereadora macetou Adriles. Vamos ver. Nós vivemos uma ditadura do judiciário. Essa voz! E o pianinho? E o pianinho imaginário aqui, ó? Parecendo o Elton John tocando The Beats Back. Nós vivemos uma ditadura do judiciário. O mundo vai saber que nós estamos sendo governados por tiranos travestidos de juízes e, eventualmente, aí cabe ao brasileiro fazer o que deve fazer, a meu ver. Bom, a prova de que é um discurso falacioso, de que a gente vive uma ditadura, uma tirania do judiciário, a prova está aqui na minha frente. A prova é o Adriles. É só entrar nas redes sociais dele. Não tem um dia que ele não fale mal do Alexandre de Moraes, não tem um dia que ele não fale que o Alexandre de Moraes e o STF é uma ditadura do judiciário. E, pelo que a gente sabe, o Adriles continua falando livremente tudo que ele pensa. A prova de que não existe uma ditadura no Brasil é que o Bolsonaro, em Copacabana, junto com o Adriles, inclusive, e junto com o Tarcísio, junto com um monte de outras pessoas, falando com o bonequinho do pichuleco do Lula presidiário, né? Passando lá do caminhão, era só jogando o bonequinho do Lula presidiário de cima do caminhão, que eu vi, inclusive, o Nicolas Ferreira jogando o pichulequinho do Lula. E assim, o pessoal lá falou tudo que quis, tudo que não quis, falou mal do Xandão, falou mal do judiciário, falou mal do Lula, falou até mal o Tarcísio, né? Falou. O Tarcísio falou. Então, assim, que ditadura. O Tarcísio falou, né? Tava lá. Eu gosto desses podcasts. Esse é o Redcast, né, Helder? É o Redcast, sim? Eu acho que é. Sexo a noite inteira. Sexo a noite toda aí. É ele mesmo. Ditadura é essa que todo mundo faz ato, manifestação, ninguém vai inquirido por isso, ninguém é perseguido por isso, ninguém é preso por isso. Então, assim, é uma falácia isso. Ditadura foi o que aconteceu no Brasil, de 64 a 85, onde sim, os militares torturavam, prendiam, assassinavam, demitiam. Aí sim era uma ditadura. Agora, falar que existe uma ditadura no Brasil é forçar a barra demais. Ditadura. Aliás, assim, a incoerência, né? O Trump, junto com o Elon Musk, tá perseguindo um monte de funcionário e demitindo funcionários públicos por terem opiniões diferentes das dele. Então, assim, lá, você não tem prerrogativa de um governo demitir pessoas. Não, funcionário público aqui no Brasil tem estabilidade, tá? Se você não sabe, mas por justa causa você pode demitir as pessoas. Não, mas lá não é por justa causa, é por opinião divergente. Então, assim, como é que você não critica o Trump por estar demitindo funcionário público porque tem opinião política divergente? Se é comissionado, ele pode demitir. Mas não é comissionado, é funcionário público. Por que você não critica o Trump por ele estar demitindo funcionário público nos Estados Unidos e tá o quê? Criticando o Lula? Lula demitiu que funcionário? O Lula demitiu qual funcionário que tem se expressado? Então, assim, não tem essa conversa, falácia de que estamos numa ditadura do judiciário no Brasil. O processo que o Xandão fez, que o Alexandre de Moraes fez, ele como presidente do STF, ele tem o dever de fazer o inquérito que ele fez, porque o STF foi atacado no Brasil diversas vezes. Eu tenho aqui uma lista de todas as vezes que o STF foi atacado, inclusive fisicamente, presencialmente. E o maior ataque foi no dia 8 de janeiro. Então, assim, a abertura do inquérito cabia, assim, ao STF. O julgamento final cabe, sim, à primeira turma do STF, do qual o Alexandre de Moraes é só um membro. Ele não é o cara que vai julgar tudo. Tem a primeira turma que vai julgar. E mais, a exigência de que vocês falam que tem que ser julgado no plenário é uma manobra, porque se tiver um julgamento no plenário, diferente do que diz o regimento do STF, esse julgamento pode ser anulado, que é o que o Bolsonaro quer, anular o julgamento. Então, assim, vocês vêm com manobrinha para poder tirar, né, passar pano pro Bolsonaro, que sim, fez uma armação nas eleições. Na verdade, o que o Adriles fez aqui foi descrever todo o processo do golpe, porque ele descreveu primeiro uma trama para dar ilegitimidade ao resultado eleitoral. Não importa a questão, as urnas, o povo brasileiro foi às urnas e teve um resultado eleitoral, apesar de o Bolsonaro ter mandado a Polícia Rodoviária Federal fazer bloqueios para evitar que lugares onde o Lula tinha mais voto, que as pessoas pudessem chegar a votar. Tem 47 depoimentos de policiais rodoviários federais no inquérito da Polícia Federal, mostrando que houve, sim, ordem do, acho que era do Ramagem, o nome o Silveira, não, Silvinei, que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal, que deu ordem, sim, para eles impedirem
as pessoas de chegarem nas urnas. Então, assim, se houve algum tipo de fraude eleitoral, foi por parte do Bolsonaro, que quis impedir as pessoas de votarem no Lula. E mesmo assim o Lula ganhou as eleições. Mesmo assim o Lula ganhou as macetou, sim. Macetou. Uma retórica maravilhosa da vereadora Silvia. Mandou muito bem, cara. Sim. Muito bom mesmo. Macetou, destruiu todos os argumentos do Adrilles em 3 minutos. Tudo bem que o vídeo tá com um pouquinho de acelerado ali, né? As pessoas gostam, né, Helder? Ninguém tem paciência mais para assistir a coisa no 1. Eu também, eu ouço podcast no 1,5. Não, né? Todos os meus áudios eu ouço em velocidade 2. Os seus eu nem ouço mais, né? Não me interessa. Mas, assim, das pessoas que eu considero, eu ouço tudo na velocidade 2, cara. Tá errado isso, né? Mas, tá errado. Não. Causa ansiedade, né, cara? Eu não ouço e também não deixo ninguém ouvir aqui em casa. O pessoal começa a colocar a velocidade. Parou, velho. Vocês não vão conseguir ouvir outras pessoas conversando. Porque é verdade, quem costuma fazer isso tem uma certa urgência para que tudo seja falado mais rápido. Aí você tenta conversar com a pessoa numa mesa de bar, quando você encontra a pessoa, aí você fala com a tua cadência normal, porque ninguém vai sair por aí falando igual Renato 38, hein, velho? É o quê, né? Não, ninguém fala assim, cara. Ninguém fala de jeito no dia a dia. A pessoa nem aguenta te ouvir. Aí você tem que aguentar uma convivência no mundo real em que ninguém tem paciência para ouvir como as pessoas falam de fato, né? Porque ninguém fala no 1,5, no 2. Aí a nossa querida vereadora da bancada feminista do PSOL, né, professora da rede municipal, Silvia Ferraro, da bancada feminista. Muito bem, Silvia Ferraro. A senhora mandou bem demais, parabéns aí pela coragem, pela retórica e pelo conhecimento, né? Bem preparada, né? Sim. E falando tudo aquilo que o Adrilles não queria ouvir, né? Que foi toda a verdade da Silvia. Parabéns, viu, vereadora Silvia Ferraro? Tamo junto. Mandou muito bem, né, Helder? Destruiu todos os argumentos pífios e patéticos do Adrilles, né? Exatamente, Bez. Exatamente. A existência do Adrilles já causa um constrangimento na humanidade, sim, né? Porque além de ser muito burro, ele é muito feio. Então é um problema a existência do Adrilles, ao meu ver. Ainda mais ele ser vereador da minha cidade. Eu acho uma mácula na história da Câmara Municipal de São Paulo conseguir unir a pessoa que tem esses dois problemas, né? Além de ser muito burro, ser muito feio. E a gente teve também, falando de ex-pânicos, o Tomé Abduch, o chorão das manifestações. Vocês lembram dele, do chorão das manifestações? Pô, a gente trouxe aqui o Tomé Abduch há uns 6 anos, 7 anos. A gente elegeu o Tomé Abduch, vamos falar real. Elegemos, né? Elegemos, né? A gente deu muito espaço para o Tomé Abduch, deu palco. Cara. Deu palco porque aquele momento foi um dos momentos mais solenes que a gente teve durante a existência dos galãs feios, né? Então, aqui a gente tem o Campos Neto desmentindo propagador de fake news Tomé Abduch. Vamos ver aqui o que o Campos Neto, que a gente também não gosta, né? Falou aqui para o Tomé Abduch, né? Você deixou um legado para o Brasil, que é o Pix. Uhum. Como você se sentiu quando eles falaram em taxar o Pix? Olha, eu nunca acreditei que foi falado em taxar o Pix. Mesmo porque, Tomé, é impossível taxar o Pix, né? Você não tem como taxar um meio de pagamento e não taxar o outro, concorda? Se você taxar o Pix e não taxar TED, não taxar DOC, ou não taxar outros tipos de transferência, como transferência... Hoje você pode fazer uma transferência de uma pessoa para outra dentro do mesmo aplicativo do banco sem ser por Pix. Então, se você fosse taxar um tipo de transferência e não fosse taxar os outros, você só acabaria com o Pix. Isso eu acho que nenhum governo faria de forma alguma. Você deixou um legado para o Brasil, que é o Pix. Uhum. Como você se sentiu quando eles falaram em taxar o Pix? É burro. Cara, esses caras são burro porque ele não sabe a diferença de tarifa para taxa. Começa aí, né? Burro, é burro demais. Quem taxar o Pix foi o Paulo Guedes. Mas ele não deu continuidade nessa discussão porque estava em ano eleitoral. Aí isso poderia afetar a eleição do Bolsonaro, que acabou perdendo de qualquer maneira, né? E o Tomé é um exemplo de que não se pode acertar todas, mas errar todas é possível. O Tomé consegue errar todas. Agora imagina, mano, uma discussão em que
O banqueiro é a pessoa mais sensata da mesa. Um banqueiro de extrema direita, né? Que é neto de gente que participou também da ditadura militar. Da ditadura militar. Tá, então assim, a gente tem aí o Roberto Campos Neto como o mais sensato. Mentiu um pouquinho, ou pelo menos omitiu? Omitiu, vai. Vamos dizer o seguinte, o Roberto Campos Neto, que também, né, uma pessoa que foi bastante biscoiteira durante a pandemia, tirando a camisa de lado para mostrar o peitoral todo trabalhado no supino que ele tem. Lembra dessa foto do Roberto Campos Neto? Para quem gosta de TEDzão, ele ficou feliz ali, mostrou o peitoral. Mas ele omitiu uma informação. Qual que é a informação que ele omite para ficar com os louros? O senhor introduziu o Pix. Não é bem foi. Não foi isso. Estava nos planos da Dilma, foi desenvolvido ali no segundo mandato da Dilma e no mandato tampão do Michel Temer, e depois, já pronto, ele foi inserido no sistema bancário durante o mandato do Jair Bolsonaro. Então, o Jair Bolsonaro não é o pai da criança, tá? Não, definitivamente não. Ele ganha os louros porque implantou, mas não foi ele que criou e nem desenvolveu isso aí, não. E outra, deputado estadual e trabalhando meio período no Pânico ainda. Foda. Prezado ministro Sérgio Moro, nós estamos aqui na Vila Paulista e gostaríamos de mandar essa homenagem do povo brasileiro, com Eduardo Lages, Pedro. Você vê esse povo maravilhoso aqui, ó, para poder homenageá-lo por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Você está lutando para livrar o Brasil da corrupção e nós nunca iremos abandoná-lo. Nunca. Foi a primeira vez que a gente viu o Tomé Abdu, que a gente chamava o Tomé de chorão da manifestação. Depois ele começou a ser chamado de chorão do temporal, né? Chorão da chuva, que ele tava com a capinha ali, meio triste. Lembra dessa foto também? E se elegeu deputado estadual aqui em São Paulo, eleito. Né? Ele junto com o Ricardo Salles, fazendo campanha juntos, né? Fizeram campanha juntos em 2022. Pois é, Ricardo Salles, deputado federal, Tomé Abdu, deputado estadual, né? Estadual, e ali você está vendo ele numa manifestação pró-Lava Jato, pró-Sérgio Moro, com a participação do maestro Eduardo Lages, que é o maestro do Roberto Carlos. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e do primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!